Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Yara e vou falar com vocês a respeito de função quadrática. Neste vídeo, vamos falar de raízes da função. Essa estrutura, ela é um cálculo muito importante. Por quê? Porque, na verdade, a raiz da função, ela representa, muitas vezes, uma quantidade de duas unidades, tá? Então, normalmente nós temos duas raízes da função. Só que eu vou mostrar para vocês que como a gente está trabalhando nos reais, muitas vezes a gente não tem duas raízes. Às vezes pode ter uma raiz, às vezes nenhuma, tá? Tem uma série de estruturas que fazem essa característica se confirmar. Mas vamos começar a trabalhar um pouquinho com a estrutura de raízes da função no nosso primeiro exemplo aqui. Então, este exemplo que está aqui é uma função quadrática, como você pode ver. É importante que nesse momento você já saiba identificar o que é uma função quadrática. Então, temos f de x e x, então isso comprova que é uma função, mas temos aqui o x quadrado, né? E todo o resto da estrutura comprovando que ela é quadrática. Mas a gente falou sobre a estrutura. Então, eu gostaria que você olhasse e identificasse comigo aqui, ó, x ao quadrado, na frente dele, quando não tem nada escrito, para nós é o número 1. Então, teremos a consequência de que o coeficiente a vale 1. E daí nós temos o b, que vale menos 7, certo? E por fim, o c, que vale 10, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que lembrar da equação do segundo grau. Quando a gente faz raiz de uma função, e aí eu falo para vocês que ela é uma raiz de qualquer função, a gente precisa chamar o f de x de zero. Então, se o f de x é zero, significa que a gente vai encontrar os valores de x que vão interceptar o gráfico no eixo horizontal, tá? Olha só, para resolver isso aqui, temos que lembrar também dessa estrutura da fórmula resolutiva, porque a gente vai gerar uma equação do segundo grau. Então, nós precisaremos substituir esses valores, e foi justamente por isso que eu fiz uma retomada com vocês de cada um dos elementos. É importante respeitar a substituição e ter atenção com os sinais, os seus valores, para você não errar, ok? Vamos começar? Então, eu vou começar com a estrutura do delta, que é composto de b ao quadrado menos 4ac. Vou começar com a substituição, tudo bem? B ao quadrado, então eu tenho menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o A. Olha só, o nosso A aqui é 1 e o C vai ser 10. Tudo bem? Vamos resolver isso aqui e começar a fazer a determinação, certo? Então, menos 7 ao quadrado, se você tiver alguma dúvida sobre o processo de resolução de potências, corre lá no vídeo que eu já gravei sobre isso, e aí você vai poder revisar legal a parte de potências, tá? Então, menos 7 ao quadrado mais 49, né? Expoente par, não é isso? A nossa potência se torna positiva. Aí, menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. E aí eu vou ter um delta, que vale 9. Para mim é super importante observar esse valor de delta, porque como você pode ver, ele vai aparecer numa raiz. Então, se for uma raiz exata, fica bem mais fácil. Vamos lá. Então, a gente vai jogar na fórmula resolutiva, que nos diz o seguinte, menos b, toma cuidado. Menos b significa trocar o sinal de b. Então, menos com menos, vou colocar aqui mais 7. Mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2a, que é 2 vezes o nosso a vale 1. Ok? Vou tomar, né, a liberdade de continuar aqui mais ao lado. Tudo bem, gente? Então, vai ficar assim, ó, x igual a, repetindo aqui, 7, mais ou menos a nossa raiz de 9 aqui, ela vale 3. E essa parte do 2 vezes 1 aqui vai ser 2. Tudo bem? E aí nós vamos ter duas possibilidades. Eu vou chamar de x',
ok? Pode ser que você tenha visto isso como x1. É a mesma coisa. Então, 7 mais 3, vou colocar com o sinal de mais, sobre 2. 7 mais 3, 10. 10 sobre 2, o primeiro valor é 5. Tudo bem? Quero que você tome um cuidado importante, porque a gente não está só fazendo uma equação do segundo grau. Ela é a parte de uma resolução, na verdade, na função quadrática. Então, a gente diz o seguinte: eu encontrei 5 para x quando eu substituir 0 em y. Então, isso aqui é um ponto cartesiano. Vamos fazer o segundo? A gente fez a primeira possibilidade com o sinal de mais. Então, agora a gente vai aqui trabalhar com o sinal de menos, tá? Coloquei o x duas linhas e vamos lá. Então, 7 agora é menos 3 sobre 2. Tudo bem? 7 menos 3, 4. 4 sobre 2, então eu tenho 2, ok? Finalizando o nosso ponto cartesiano, eu encontrei 2 quando eu chamei o meu y de 0. Observe aqui, então, que neste caso eu encontrei 2 pontos distintos para a representação das raízes, ok? Siga sempre as minhas orientações. Faça seus registros, organize as suas fórmulas aqui para você poder resolver. E com certeza você vai acertar sempre.